Mais uma aula no canal Matemática for All. Então vamos à questão. Então temos o seguinte: em 30 dias, 24 operários asfaltaram uma avenida de 960 metros de comprimento por 9 metros de largura. Quantos operários seriam necessários para fazer um asfaltamento em 20 dias de 600 metros de comprimento por 10 metros de largura? Trata-se de uma questão de regra de 3 composta, tá? Então nós temos que colocar as informações, ou seja, as grandezas em uma tabela. Nós vamos fazer isso aí agora. Então nós temos aí a solução. A solução é a seguinte: colocamos aí os dados em uma tabela. Eu sei que dias é uma grandeza, 30 dias, aquele que pode ser contado. Outra, operários é outra grandeza. Aí o comprimento, no caso, aí, comprimento, e a largura também é outra grandeza. Então, as informações que nós temos é que em 30 dias, aí eu vou colocar aqui embaixo de dias, o número 30, em 30 dias, 24 operários, eu coloco aqui embaixo da grandeza operários, eles fizeram uma avenida de 960 metros de comprimento, um asfaltamento de 960 metros de comprimento por 9 metros de largura. Aí vem a pergunta: quantos operários, que nós vamos chamar de X, seriam necessários para fazer um asfaltamento em 20 dias, que eu vou colocar 20 dias, para um asfaltamento de 600 metros de comprimento, está aqui, por 10 metros de largura. Tá? Então, os dados, tá? Então, vamos lá. Então, temos aí o seguinte: 24 operários, em 30 dias, fizeram um asfaltamento de comprimento 960 por largura 9. Aí vem a pergunta: quantos operários em 20 dias vão fazer um asfaltamento agora de 600 metros de comprimento por 10 metros de largura? Então aí trata-se de uma regra de 3 composta, de um exercício típico de regra de 3 composta. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui a setinha na grandeza que tem a variável x, que no caso é operários, tá? Então eu vou colocar uma orientação, eu vou colocar uma seta aí, para cima ou para baixo, aí não importa a ordem, tá? Então a princípio eu vou adotar aqui uma seta para cima. Tá aí, uma seta indicando a grandeza operários. E vou fazer a comparação entre operários e dias. Observe que esta obra ela foi feita em 30 dias e agora baixou para 20 dias, ou seja, para diminuir o número de dias. Então, se diminui o número de dias para ser realizada a mesma quantidade de obra, ou seja, se eu fixar comprimento e largura, que é área, tá? Se eu multiplicar 960 por 9, eu vou achar a área de asfalto que foi asfaltado, correspondente em área, em metros quadrados. Então, seria aqui uma área em metros quadrados que foi feita em 30 dias. Para que essa mesma área seja feita em 20 dias, eu vou precisar de mais operários ou de menos operários? Observe que se eu gastei menos tempo para fazer a atividade, isso significa que teve mais operários trabalhando, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Observe que são 24 operários. Se por acaso eu dobrasse o número de operários, se eu dobrar o número de 24 para 48, eu faria esta mesma atividade aqui, ó, esse mesmo comprimento e largura, não faria em 30 dias, eu faria pela metade do tempo, que é 15. Então, isso é típico de grandeza inversamente proporcional. Quando nós dobramos o valor de uma das grandezas, a outra grandeza fica dividido por 2. É tipicamente de grandezas inversamente proporcionais. Então, operários e dias são inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui uma seta no sentido contrário da que nós colocamos para operário. Então, uma setinha apontando para baixo. Agora, nós vamos fazer a comparação entre as grandezas operário e comprimento. É evidente que em 30 dias
se 24 operários eles realizaram um comprimento de 960 metros, para um comprimento menor, tá? Então, para um asfalto bem menor, de comprimento menor, em 30 dias eu precisaria de menos funcionário. Então, se eu diminuir aqui o comprimento, eu precisaria de menos funcionário para ser realizado no mesmo período de tempo, que é em 30 dias, tá certo? Isso significa que as grandezas comprimento e operários são diretamente proporcionais. É claro, observe aqui, ó. Então, se eu tenho a metade do comprimento, por exemplo, para ser feito em 30 dias, eu vou gastar a metade dos funcionários. Eu só vou precisar da metade dos funcionários, que no caso seria 12, tá? Metade de 24 seria 12. Eu só precisaria de 12 funcionários para fazer a metade desse serviço aqui, ó. Só que no caso aqui não é bem a metade, tá? É um valor mais próximo aí, mais próximo, um valor maior que a metade. Mas a ideia é essa, ó, diminuindo o comprimento, menos serviço, menos atividade, para ser feito em 30 dias, eu vou precisar de menos operários. E a mesma coisa vai acontecer com a largura. Observe que nós aumentamos a largura do asfaltamento. Aumentando a largura, para ser feito em 30 dias, eu vou precisar de aumentar o número de funcionários. Observe que uma largura maior, no caso aqui eu não dobrei não, mas é só para você entender, ó. Se eu precisasse de dobrar essa largura de 9 para 18, dobrasse para 18, uma largura de 9 para 18, o que ia acontecer? Para ser realizado em 30 dias, eu ia precisar do dobro de funcionários para que essa mesma obra, que essa atividade aqui fosse feita em 30 dias. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou escrevê-las com a seta, indicar com a seta no mesmo sentido que a seta de operários, que é onde está a grandeza que tem a variável x. Então, a setinha aqui apontada para cima em comprimento e uma setinha voltada para cima em largura, dizendo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Isso é bem óbvio, tá? Aumentou a minha atividade, eu vou precisar de mais operários para que essa atividade seja feita no mesmo número de dias. Então, agora nós vamos aplicar a lei das proporções, tá? Da proporção composta. Eu vou pegar a grandeza em que aparece o x e vou igualá-la ao produto das outras grandezas. No caso aí nós temos 3 grandezas: dias, comprimento e largura, para serem multiplicados. Lembrando que operários e dias são inversamente proporcionais. Então essa aqui eu vou ter que inverter, tá? Na hora de copiar. Então vamos lá. Então eu posso dizer que 24 está para x, assim como, agora é o produto das outras. Aqui, ao invés de escrever 30 para 20, eu escrevo 20 para 30, o inverso, porque são grandezas inversamente proporcionais. Percebam, multiplicado. Agora, operários de comprimento e operários de largura são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou escrevê-la tal qual aparece aqui, tá? Então, eu vou dizer que 960 está para 600, aí eu multiplico por 9, está para 10. O que nós vamos fazer agora são simplificações. Então, vamos lá. Observe que eu posso simplificar aqui, ó, um zerinho com um zerinho, aqui vai ficar 2 para 3. Aqui eu posso cortar o zero de 960 com o zero do 10. Então, estou dividindo 960 por 10, que fica 96, e 10 por 10, que fica igual a 1. Eu posso simplificar ainda aqui, ó, o 3 por 3, que dá 1, com 9. 9 por 3 dá 3. E ainda posso simplificar aqui esse 2 que sobrou. 2 por 2 dá 1, com 600. 600 dividido por 2 é 300. E mais, eu ainda posso simplificar aqui, ó. Esse 3 que tinha sido simplificado, 3 por 3 dá 1, com 300, que vai ficar 100 aqui, ó. Então, nós temos que 24 está para x, assim como aqui, ó, quem sobrou aqui no numerador foi 96.
E aqui embaixo, quem sobrou no denominador foi o 100. Então, 96 está para 100. Continuando, eu vou dizer que 24 está para x, assim como. Então, sabemos que 96 é divisível por 4. Isso porque 96 é igual a 80 mais 16. E 80 dá para dividir por 4 e 16 dá para dividir por 4. 80 dividido por 4 vai dar 20 e 16 dividido por 4 dá 4. Então, vai dar 24 aqui, ó. Simplificando, vai dar 24. Então, eu escrevo aqui, ó. 96 dividido por 4 é 24. E 100 dividido por 4 é 25. Então, nossa igualdade vai assim, ó, 24 está para x, assim como 24 está para 25. Isto significa que, como eu tenho uma igualdade aqui, observe, eu tenho uma igualdade. Os numeradores são iguais, então os denominadores têm que ser iguais. Então, eu vou dizer que o meu x é igual a 25. Então, são 25 operários. Esta é a resposta, operários. Eu vou precisar de 25 operários para realizar aquela tarefa lá. Então, vamos lá à questão. 24 operários, em 30 dias, realizam um asfaltamento de 960 metros de comprimento por 9 de largura. Então, 25 operários foi o que nós encontramos. Esse é o valor que nós encontramos. Vão realizar em 20 dias um asfaltamento de comprimento de 600 por 10 de largura. Então, está aí resolvido para vocês. Espero que tenham entendido, que tenham gostado